marca de seu pioneirismo, o Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, foi fundado em 1887 pelo imperador Dom Pedro II. Em 1892, sua administração passou para a responsabilidade do governo do estado de São Paulo. Hoje, o IAC é um dos institutos de pesquisa da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Ao longo de mais de um século, o IAC contribuiu decisivamente com as inovações tecnológicas para o desenvolvimento da agricultura paulista e do Brasil. Sua atuação tem sido relevante no conhecimento dos solos, da agrometeorologia e do clima e em cultivos como cana-de-açúcar, café, citricultura, grãos, seringueira, algodão, diversas fruteiras, produtos florestais, plantas ornamentais e horticultura, entre outras. O trabalho do IAC garante a oferta de alimentos à população e matéria-prima à indústria, cooperando para a segurança alimentar e a competitividade dos produtos agropecuários nos mercados interno e externo. O corpo de servidores do IAC conta com 161 pesquisadores científicos e 319 funcionários de apoio. O IAC possui, além da sede, centros de pesquisas distribuídos entre Campinas, Cordeirópolis, Jundiaí, Ribeirão Preto e Votuporanga. Para falar sobre o presente e o futuro da pesquisa agropecuária paulista, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Marcos Guimarães de Andrade Landel, há 42 anos pesquisador do IAC e desde 2021 diretor-geral. Graduado em agronomia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, ele tem mestrado e doutorado em agronomia e produção vegetal. Marcos Landel lidera o programa Cana IAC e nos últimos 27 anos participou da criação e liberação de 34 novas variedades de cana-de-açúcar IAC. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E nós sempre dizemos aqui que sustentabilidade é sinônimo de inovação. Não é voltando para o neolítico que a agricultura vai ficar sustentável. É continuando nessa progressão, na adoção de tecnologia, em ganhos de produção, de produtividade. E se nós olhamos para a pesquisa agropecuária, a mãe de todas as instituições de pesquisa agropecuária brasileira é um instituto. É o Instituto Agronômico de Campinas, com mais um século de existência. E hoje nós temos a alegria de receber aqui no Brasil Verde o Marcos Landel. Ele é o diretor-geral do IAC. Bem-vindo ao Brasil Verde, Marcos. Bem-vindo, obrigado pelo convite e a oportunidade de estar com vocês nesse programa. Nós é que agradecemos. É claro que você tem uma história centenária, vai explicar para nós aqui, é muita coisa, né? Para se falar num programa só. Mas eu gostaria, se você pudesse, inicialmente colocar um pouco a sua história. Você nasceu no Amazonas, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Como é que você virou? Você é agrônomo? Como é que você foi parar no IAC, na pesquisa e hoje, inclusive, na liderança de uma instituição tão respeitada e relevante como o IAC? Dá para contar para nós? Claro, com o maior prazer. Bem, eu nasci aqui em Campinas, porque meus avós moravam aqui, né? E naquela ocasião eu e meus irmãos nascemos aqui em Campinas. E posteriormente, a minha presença aqui em Campinas sempre foi muito grande, porque eu vinha passar dias, semanas na casa dos meus avós, meus tios, e o Instituto Agronômico, né, nesse período, era uma das coisas mais importantes de Campinas. Então, eles me trouxeram para conhecer, ainda como criança, mas meu avô, por exemplo, que era uma pessoa que gostava muito de pesquisa, o tio dele que foi o padre Roberto Landel de Moura, né, tido como inventor do rádio. Então, ele sempre gostou muito disso. Isso aí tudo foi me influenciando. Na realidade, eu fui achando tudo muito bonito e tal. E chegou um determinado momento, eu resolvi, então, fazer agronomia. Meu pai ficou um pouco frustrado, porque ele era engenheiro da antiga Mogiana, e ele achava que eu tinha muita facilidade para justamente fazer, ou também me tornar engenheiro civil, né? Mas eu falei para ele que eu tinha
eu tinha um prazer muito grande de conviver com as coisas do campo, tal, que eu não me via como engenheiro civil. E aí eu fui fazer a Faculdade de Agronomia em Jaboticabal, né? Quando eu estava mais para o final, eu resolvi fazer pós-graduação por causa da pessoa que foi meu orientador, o professor José Geraldo Balgart, que tinha sido pesquisador do IAC. Então, ele achava que eu tinha perfil para isso, e ele que me pôs essa vontade de ser, essa segurança de ser pesquisador, e eu comecei a fazer, já no finalzinho lá da minha graduação, entrei no mestrado, e posteriormente, mais para frente, eu consegui prestar o concurso do IAC, apareceu um concurso, eu prestei e entrei. E entrei já para trabalhar com cana-de-açúcar. Alguns anos antes, né, em 1975, tinha sido criado o projeto Proálcool. E São Paulo, várias empresas, várias agroindústrias foram estabelecidas nesse período, no final de 75 e durante a década de 80, ocupando regiões que nunca tinham sido ocupadas com cana-de-açúcar. Por exemplo, o oeste do estado de São Paulo, que era predominante pasto, era predominante algodão, né? E aí a cana, de repente, se torna importante por causa da produção de etanol, e o IAC acabou abrindo um concurso para contratar pesquisadores que trabalhassem com cana-de-açúcar. Eu fui um deles. A minha história continua depois, quando surge uma vaga na Estação Experimental de Ribeirão Preto, e eu concorro a essa vaga, porque minha família estava lá em Ribeirão Preto nessa ocasião, e também porque eu já tinha feito um diagnóstico vendo que a grande região de cana no estado de São Paulo era agora Ribeirão Preto. Antes era Piracicaba, mas agora com o grande crescimento da cana, a região de Piracicaba e também a região de Ribeirão Preto, também a região de Araçatuba, se tornaram até mais importantes que a região de Piracicaba naquele momento. E eu quis ficar, para fazer pesquisa, eu quis ficar próximo da produção, para entender um pouco mais. Então, nesse período, nós tínhamos também acontecido um fato muito relevante, que foi a extinção do Plano Açúcar, com a vinda do presidente Collor, a redução de tamanho da Copersucar. Ambos tinham sido criados lá no início da década de 70, e de repente, 20 anos depois, né, praticamente, houve essa grande redução, e o IAC, que também, a princípio, na década de 80, não estava dando ênfase à pesquisa de cana, nós fomos cobrados, né, e dizendo que não, a Secretaria da Agricultura, o IAC, tem que fazer pesquisa com cana-de-açúcar por causa da importância da cana, que ela assumiu no estado de São Paulo, se tornando a principal cadeia produtiva do estado de São Paulo. Então, não tinha sentido a gente, pertencendo à Secretaria da Agricultura, não ter uma pesquisa mais, uma inserção maior nessa cadeia. E aí pediram para que eu, junto com outros 2 colegas que eram mais experientes, governar esse projeto de expansão da pesquisa do IAC. Muito bom. E aí você foi dessa carreira pesquisadora até a diretoria? A gente foi criando algumas coisas. Por exemplo, nós criamos, e eu coordeno até hoje, um grupo que a gente chama de Grupo Fitotécnico da Cana-de-Açúcar, né? Há 32 anos ele existe, e basicamente a gente reúne pessoas, técnicos, os melhores técnicos de cana-de-açúcar do país, né? E professores das universidades, pessoal da Exalc, pessoal da Unesp de Jaboticabal, e a gente escolhe um tema para debater. Esse modelo de reunião, nós fazemos 7 reuniões por ano. Fazemos, como eu falei, há 32 anos. E se tornou uma grande universidade da cana-de-açúcar, de uma maneira bastante espontânea.
As pessoas compartilham lá de uma maneira espontânea e todo mundo cresce com isso lá, e isso norteou as nossas linhas de pesquisa aqui do IAC, a partir da criação desse grupo. Excelente, excelente, Marcos. Bom, as pessoas que estão nos assistindo viram aí um pouco na sua história também um pedaço da história do IAC, um pedaço da história da cana-de-açúcar aqui em São Paulo, que nós já tratamos várias vezes. Você podia, resumidamente, apresentar para quem está nos escutando essa história do IAC? O IAC começa no século XIX, né? É uma coisa muito pioneira, né, na visão estratégica que teve Dom Pedro II, não é? É muito curiosa. A história é muito bonita, porque o imperador, naquela ocasião, ele vislumbrou, ele conhecia muitos lugares do mundo, né? E ele vislumbrou, conhecendo um instituto de pesquisa agrícola lá da Áustria, ele viu que aquilo, também conheceu lá nos Estados Unidos, no final do século XIX, e ele entendeu que o Brasil, que basicamente a única cultura de maior expressão, inclusive de exportação, era o café, naquela ocasião, né? Na segunda metade do século XIX. E ele entendeu que deveria ter alguma ação do governo para criar, para poder fazer estudos, enfim, para gerar sustentabilidade para aquilo que estava sendo feito, com bastante sucesso, que era a cafeicultura. E, a princípio, o IAC surgiu muito inspirado na cafeicultura, né? E, posteriormente, outras culturas começaram a se tornar importantes. Quando o IAC foi criado em 1887, foi 2 anos antes da proclamação da República, né? Que tiraram aí o nosso imperador naquela ocasião, e ele foi criado em 1887, 2 anos antes de 89, quando foi estabelecida a República no Brasil. E o imperador, na época, convidou um jovem pesquisador da Áustria, que era um talento para a época lá, ele contratou, provavelmente a peso de ouro, esse rapaz, o Franz Daffer, que veio aqui, ficou 10 anos coordenando a nossa instituição e trazendo, organizando os laboratórios, tudo, enfim, né? Naquela ocasião. Começando os primeiros trabalhos, inclusive com cana-de-açúcar, né? Porque a população brasileira naquela ocasião era mais ou menos de 7% do que nós temos hoje. Então, vocês imaginem, quase toda ela, mais de 80%, quase 90% da população era rural, né? Então, não havia, por exemplo, problema de fome, porque as pessoas que viviam lá viviam com áreas muito grandes nas suas casas, né? Eu falo que é agricultura de quintal, porque o pessoal plantava naquele quintal tudo que a gente pode imaginar, né? De frutas, de raízes, era tudo lá. Eles se serviam daquilo. Então, a princípio, se a gente for pensar, o IAC só iria servir mais para o café, né? Só que houve um novo direcionamento na sequência das décadas, principalmente com o descobrimento e a evolução da área de melhoramento de plantas, e o IAC abraçou essa história do melhoramento de plantas e começou a estudar e lançar as bases da agricultura tropical, porque ele teve que selecionar plantas adaptadas ao nosso clima. Não adiantava trazer dos Estados Unidos, por exemplo, ele teve que fazer. E aí, através do melhoramento genético, ele criou outros tipos, e esses outros tipos foram aqueles importantes, utilizados na agricultura que viria depois se tornar maior. Muito bom. Marcos, nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós já voltamos. Quem está nos assistindo, é rapidinho. A gente vai e volta aqui de novo no Brasil Verde, conversando com o Marcos Landel, diretor do Instituto Agronômico de Campinas. Olá,
De volta aqui no Brasil Verde, hoje conversando com Marcos Landel, diretor-geral do Instituto Agronômico de Campinas. E na primeira parte do programa ele contou um pouco da história dele, a história também da inovação na cana-de-açúcar, da qual ele participou muito ativamente, e na última parte ele finalizou nos apresentando os inícios, né, do IAC, sua criação por Dom Pedro II, e depois o melhoramento de plantas e esses novos desenvolvimentos, a ciência trouxeram mudanças e um crescimento e entrada em novas áreas pelo Instituto Agronômico de Campinas. Você gostaria de agregar mais um pouco sobre essa história do agronômico, agora já aqui no século XX, né, no século passado? No século XX, o que aconteceu foi justamente ampliar os nossos estudos das várias culturas, né? A primeira cultura que estudada foi o café, na sequência já a cana, as frutíferas, né? Também foram estudados, e nós passamos a lançar uma série de novas cultivares, né? O IAC lançou nesses anos, nesses 137 anos, 1.150 cultivares de 104 espécies diferentes agrícolas, né? Então, é muito relevante a contribuição do IAC nesse período, e o DNA do IAC, em muitos aspectos, tem realmente essa história do melhoramento de plantas. Até hoje, nós temos dezenas de espécies que nós fazemos melhoramento até hoje, né? Mandioca, batata, a parte de olerícola, oleaginosas, o feijão, o arroz, o trigo. A adaptação do trigo no Brasil muito se deve ao trabalho do IAC na década de 60, final da década de 50, que o E também no trigo... algodão, né? O Algodão, algodão, seringueira. exatamente. Algodão, seringueira. Então, assim, essa foi uma ótima, grande contribuição no melhoramento de plantas, né? Que permitiu, inclusive, lançar as bases dessa agricultura tropical e ajudou nos tempos atuais, principalmente nos últimos 30 anos, 35 anos, a transformar o Brasil, se tornando o principal ator do agronegócio mundial em várias culturas. Para quem está nos assistindo, olha, eu acho que nós íamos ter que juntar um certo número de pessoas para fazer uma lista de mais de 100 culturas, né? Porque um vai lembrar do feijão, do milho, do arroz, tudo isso ia ser trabalhou, né? O algodão, mas ele trabalhou também com flores, com planta ornamental. Ele tem um vasto campo de atuação, uma centena de espécies. É difícil uma pessoa sozinha lembrar de 100 espécies que se usa na agricultura, né? Então, quem está nos assistindo pode ter uma ideia, não é? Da abrangência da atuação do agronômico. Então, ele atendeu não só o estado de São Paulo, mas em parcerias, ele trabalhou com vários estados, não é? Em várias regiões do Brasil, não é? E vocês mantêm até estações fora do estado de São Paulo, né? Campos de trabalho fora de São Paulo. Dá para contar um pouquinho rapidamente disso? Sim, a maioria das unidades são todas aqui de São Paulo mesmo. Nós temos 12 centros aqui em Campinas e temos 10 outros locais dentro do estado de São Paulo, que são as nossas unidades experimentais, e alguns centros avançados, como é o Centro de Cana, lá em Ribeirão Preto, onde é realizado o AgriShow, como é o Centro de Cordeirópolis, onde nós temos a coordenação e desenvolvimento da citricultura. Lá em Votuporanga, nós temos o nosso centro de seringueira, enfim, e temos importantes ações em todos eles, né? A gente tem bastante integração. O centro de cana, né, ele derivou de um programa que eu chamei de Programa Cana IAC. Eu falo que o Programa Cana IAC ele é mais amplo do que o centro físico de cana, porque nós contamos com colaboradores do Brasil inteiro, né, na programação, no programa Cana IAC, e até de fora do Brasil. Então, nós temos uma amplitude grande, né, o que enriquece muitas discussões, porque a pesquisa ela tem que fazer, por exemplo,
ela tem que fazer projeções do que vai ser aquela cultura, aquela espécie daqui 20 anos. Você tem que se antecipar a tudo que você faz. Eu me lembro, em 1993, 92, 93, nós fizemos uma série de projeções na cana-de-açúcar, o que seria a cana 20 anos após aquela data, quer dizer, no início lá, 2012, 13. E nós acertamos, porque nós convidamos vários produtores, eles disseram, depois de horas de discussão, apresentações, nós falamos, não, a cana daqui 20 anos vai ser toda colhida mecanicamente, e sem o uso do fogo, não vai haver necessidade mais de queimar a cana para depois entrar com corte manual e tudo mais. A pesquisa, rapidamente, nós fizemos uma série de linhas de pesquisa para atender essa canavicultura que seria realizada 20 anos depois. E nós pudemos, por exemplo, antecipar as variedades mais adaptadas à colheita mecânica. Isso aí mudou praticamente, eliminou, né, a queimada para uso, para facilitar a colheita, não tem mais necessidade, porque a gente estava colhendo a cana crua, e mais do que isso, com uma ótima condição de contribuição, voltando para a própria área da cana, onde estava sendo colhida, um verdadeiro colchão de palha, e esse colchão de palha se tornou nosso cúmplice na produção, que aumentou a matéria orgânica nesses solos, né? Os solos do Brasil, de uma forma geral, são muito diferentes dos solos dos Estados Unidos, por exemplo, ou mesmo de outros países lá na Europa. São solos muito intemperizados, com baixa matéria orgânica, e isso tudo não dava para aproveitar o que fizeram lá nos Estados Unidos, em outros países, porque teria que fazer estudo específico. E 80 anos depois da criação do IAC, basicamente, se juntou a gente, a Embrapa, né, que também de forma brilhante traz uma grande contribuição, e as universidades, enfim, criou-se um complexo, né, de pessoas especialistas em desenvolvimento de tecnologia no agro, né, e fez com que mudasse os nossos patamares de produtividade. Hoje são, em alguns casos, superiores, inclusive, dos Estados Unidos. Isso aí não era dessa forma, né? Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que assim, você tocou aí, para quem está nos assistindo, eu, pessoalmente, como pesquisador, eu digo isso sempre. Não na soja, não no milho e tal, mas o estrangeiro, ele aprende aqui na avicultura. A avicultura brasileira é top, top. Ele aprende no café, e o IAC é o maior, vamos dizer assim, tesouro que nós temos acumulado de conhecimento, espécie, variedade. Tem um centro aí inacreditável no caso do programa Café, né? E a outra coisa é a cana-de-açúcar. Nossa, essa conversa está boa, nós já estamos caminhando aqui para o fim do programa. Mas você, como diretor, com essa visão que você tem de toda essa complexidade, uma instituição grande, centenas de colaboradores, tudo, como você vê o futuro de uma instituição como o IAC? Você podia falar um pouco, concluindo para nós aí, e depois deixar a sua mensagem? Nós temos aí mais uns 3, 4 minutos para encerrar. Como você vê mais o futuro? Você falou planejar a cana 20 anos deu certo, e planejar o IAC os próximos 20 anos, por exemplo. Como você vê isso? Eu sou um adepto de fazer uma releitura sempre da nossa vida e de tudo que nos cerca. Nós não podemos, nós temos hoje mais de 200 milhões de habitantes aqui, muito mais do que isso, porque a exportação de alimentos se abriu no mundo inteiro para o Brasil. Então, é outra dimensão, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma análise bastante honesta das necessidades maiores do Brasil e das oportunidades maiores, né? E atender essa demanda. Nós estamos, por exemplo, com um número de pesquisadores muito baixo, que atende... nós temos hoje mais de 50% de vagas de pesquisadores, de pessoas que morreram nesses últimos anos, né? Que se aposentaram, enfim. E nós precisamos retomar essas vagas. O IAC nunca teve equipes grandes. Se essas pessoas estão ainda faltando
50% do nosso corpo técnico, imagine a dificuldade de se manter a pesquisa. A mesma coisa com o pessoal da área de apoio, né? A nossa área de apoio, nos laboratórios, dos campos, e não adianta contratar pessoas se nós continuarmos defasados nos salários. Teve uma política muito equivocada, na minha visão, nas últimas décadas, em relação à manutenção, pelo menos, da valorização da pesquisa. E são pessoas muito suscetíveis a convite, né? Se a pessoa é boa, a gente recebe vários convites vem para cá, multinacionais, enfim, a universidade, a Embrapa. Então, nós precisamos, no primeiro momento, fazer uma construção, uma reconstrução dessa estrutura. Isso não representa muito dinheiro. Lembrar o seguinte, que hoje o agronegócio deve valer como um todo. Eu perguntei isso aí para o professor Roberto Rodrigues. Há 30 anos atrás, nós começamos a famosa feira AgriShow. E eu perguntei se valia X o agronegócio em 1994, quanto vale hoje? Eu perguntei para mais um especialista, todos falaram mais de 30 vezes, 35, 38 vezes o valor daquilo que representava há 30 anos atrás. Então, a gente tem que assumir com responsabilidade isso aí, saber que é um segmento extremamente capacitado, né, com excelência, e valorizar isso aí. E as instituições públicas, naturalmente, têm que receber o apoio daqueles que estão acima da gente, né, na área pública, e receber o apoio vem da sensibilidade dessas pessoas para nos ajudar a ser mais eficientes e melhor para a sociedade. Olha, Marcos, gostei muito dessa sua conclusão. Eu acho que, mais do que mensagem, ficou aí também um apelo, não é, aos dirigentes, né, do nosso Estado. O Instituto realmente sofre com isso já de uma forma crônica, né? E isso precisa ter uma solução no outro patamar, né? Não pode ser assim em pequenas doses, né? O desafio é muito grande, o tamanho dessa agricultura, a dimensão que ela assumiu, né? E nós sabemos também que tem muita coisa que o setor privado não faz em pesquisa. Tem que ser o setor público, tem que ser o setor público. Então, esses setores que dependem da pesquisa do setor público, né? Um exemplo é o feijão, né? Vocês trabalharam tanto, né? É fundamental. Eu queria muito agradecer sua participação no nosso programa e certamente vamos convidá-lo para vir aí tratar talvez temas mais específicos, mas você deu uma boa visão da importância da pesquisa em São Paulo, da história do EAC, e eu agradeço muito a sua presença aqui, viu? Nós chegamos aqui 80 anos antes da Embrapa, né? Então tem uma relevância isso aí, que nós queremos continuar ativos, vivos, nós não queremos ser tratados como um velho carcomido com dificuldades de caminhar, nós queremos ser, né, realmente eficientes e poder atuar a favor da sociedade que atua no agronegócio nacional. Muito obrigado. Nós agradecemos a audiência que nos acompanhou hoje, conversando com o diretor do Instituto Agronômico de Campinas, o Marcos Landel, e convidamos vocês a estarem de novo conosco a semana que vem em mais um Brasil Verde. Até lá!